International Trader Management. Esse profissional, eu tive a sorte, né? Eu tive a oportunidade, e estou tendo essa oportunidade até hoje, de desenvolver essa profissão, essa posição no mercado. Efetivamente é uma profissão muito complexa, onde nós temos a necessidade de ter uma visão macro, uma visão internacional e uma cultura internacional muito bem consolidada, né? Qual a função desse profissional? A função é fazer negócio, abrir mercado, né? Então, isso demanda muita estrutura em todos os sentidos. Então, por exemplo, eu tenho que saber, conforme o produto que eu vou vender, qual o mercado mais adequado para esse produto, quais são meus concorrentes naquele mercado, que nível de volume eles estão vendendo naquele mercado, qual a quantidade daquele produto é vendido naquele mercado, e também que nível de preço está sendo praticado. Aí entra, então isso são aspectos meio padrão para que você consiga entrar e fazer as vendas. Mas ainda tem outro aspecto. Tem que se analisar a questão aduaneira, a questão tarifária, se existem barreiras tarifárias, barreiras sanitárias, qual é o nível de tributação do meu produto naquele país, para que eu possa realmente tentar colocar as condições reais da entrada do meu produto naquele país, e aí poder fazer um comparativo de competitividade em relação aos meus atuais concorrentes, né? E fora isso, então, fora isso também uma ajuda do International Marketing Management, porque eu vou ter que fazer a propaganda desse produto de alguma maneira. Eu vou ter que divulgar esse produto, né? Então, a ferramenta do marketing vai me ajudar muito. Eu vou precisar dessa ferramenta, seja ela através de participar de exposições, colocar outdoor e fazer eventos de promoção da marca de diversas formas. E não só isso também, como a necessidade de muitas e muitas viagens de negócio, né? Eu já viajei 13 países diferentes, abri mercados na região de países da Europa, vários países da Europa, Canadá, Estados Unidos e América do Sul, né? Então, efetivamente, é um trabalho muito complexo que o International Trader Management é o profissional que faz essa parte de abertura de mercados. É a principal função dele, né? De abertura de mercados. Esse profissional, ele tem vários pré-requisitos, né? Para que ele seja um profissional feliz na profissão. O principal de tudo é que você tenha, como se diz, amor pelo que você está fazendo. Conhecimento de línguas e, mais do que nunca, entender, saber lidar com o aspecto cultural do seu cliente. Esse aspecto cultural vai determinar, do teu cliente, vai determinar a forma como ele compra, que tipo de produto ele gosta, os motivos que levam ele a comprar aquele determinado produto. Se você está falando do mundo árabe, né? Então, por exemplo, se eu for vender frango para o mundo árabe, eu tenho que ter um certificado halal, que é um certificado que faz o abate do frango de acordo com as leis da religião deles. Outra coisa, dependendo da época do ano, é o tipo do corte do frango que vai ser mais comprado ou não. Então, tem épocas do ano que ele vai precisar mais do peito do frango, outras épocas ele vai precisar a asa, ele vai precisar o pé, ele vai precisar diversos, efetivamente, dependendo da situação e do momento que o país está passando. Eles têm eventos religiosos e naquela época do Ramadã, do evento religioso, por exemplo, do mundo islâmico, você tem a venda mais assim acentuada de um determinado produto, que é um consumo, como aqui no Brasil, a venda do peru no Natal. Só um exemplo para vocês, né? Então, é um mundo muito aberto, muito intercultural,
aonde que você tem que ter a flexibilidade e, olha, ter assim a condição pessoal de passar muito tempo longe de casa, muito tempo longe da família. Eu já tive viagens de 45 dias, foi 15 dias de Estados Unidos e em seguida voei de Nova York para Berlim, para Frankfurt e fiquei mais 30 dias de Europa, né? Então, assim, requer muito pessoalmente do profissional. Então, quando você forma uma família, quando você casa, quando você tem essa questão pessoal, você tem que ter a condição de conciliar essas situações. Tá? Remuneração e forma de ganho. Esse profissional, em geral, é muito bem remunerado, devido à responsabilidade que ele assume quando ele entra na empresa. Porque você imagina que a empresa te contrata, ela contrata um International Trader Management, para quê? Para aumentar o faturamento, né? Do que? Da exportação. Para se tornar, para se internacionalizar. Muitas vezes a empresa ainda nem exporta e ela quer iniciar essas atividades. Então ela contrata um profissional, International Trader Management, para que ele faça esse início dessa atividade nas empresas. Então o que acontece? Vamos falar que a gente começa uma remuneração inicial por volta dos 4, 5 mil, e isso não tem limite, né? Eu conheço traders que têm 15 mil, 20 mil de remuneração. Então isso vai depender de novo daquela série de variáveis que nós já falamos aqui no curso, que vai definir a sua faixa salarial, a sua faixa de forma de remuneração. Vamos entrar num tema muito interessante. Requisitos para começar uma carreira internacional. Né? Aqui, no slide que a gente montou, eu coloquei assim. Primeiro pré-requisito é ter muito amor e vontade em se relacionar com pessoas de outros países, outras culturas e falar outras línguas. Estuda sobre a cultura do país. Estuda nas redes sociais, no LinkedIn, onde você puder, a respeito do que o seu cliente hoje já faz. Qual é o estilo de vida dele, qual é o padrão de vida dele, efetivamente os costumes, os tipos de festa, as coisas que ele faz. Porque é importante e faz parte do fechamento do negócio você estar adequado às necessidades desse cliente. Saber respeitar as diferenças sociais e culturais e econômicas, isso é uma coisa importante. Ter aquela curiosidade, entra num site de notícias do país dele. Eu estou falando nos Estados Unidos, vou entrar na CNN. Estou falando da Itália, vou entrar na RAI. Efetivamente, a gente tem que estar informado sobre o que está acontecendo de verdade dentro daquele país. Existe a iminência de uma guerra, existe a iminência de um pacote econômico. Puxa vida, eu tinha um monte de negócio com a Venezuela, está acontecendo tudo isso lá dentro. Hoje em dia, ninguém mais tem, mas enquanto foi se transformando o cenário na Venezuela, eu conheço muitos clientes que tiveram que tomar atitudes muito rápidas para que não tomassem prejuízo ou saíssem com algum dano em relação comercial com aquele país. Mais do que natural que o profissional dessa área tenha o domínio fluente de mais de um idioma. Inglês e espanhol é básico do básico do básico, isso é mais antigo do que andar para frente. Hoje em dia, a gente tem uma interação muito grande com a América Latina, então muito importante a questão do espanhol, até por uma questão também geográfica, onde que você tem uma logística favorável, onde você consegue levar até de caminhão, você não usa nem avião nem navio, você pode usar o transporte rodoviário, às vezes até o ferroviário, para alguns países como Argentina e Paraguai, Uruguai, né? E até Chile também. Então, efetivamente, a língua espanhola faz parte do currículo desse profissional. A língua inglesa é a universal, né? Logicamente que quando eu fiz vários países da Europa, eu não fui falar alemão, dinamarquês, holandês, francês, belga,
né, que é o Flemish, né? Então, efetivamente, eu falei inglês e todo mundo falou comigo em inglês também. Quando você tem um cliente com maior volume de negócios, um país onde está dando muito negócio, e você tem afinidade com a cultura e com a língua, é muito importante você ter essa terceira língua. Por exemplo, eu sou descendente de italiano, então, poxa, você já tem uma base boa, vai lá, se aperfeiçoa no italiano. Eu sou descendente de alemão, eu gosto do alemão, eu gosto do Japão, eu tenho afinidade, estuda a língua. Sempre terá uma grande oportunidade, né? O mandarim hoje em dia é muito importante. O mandarim hoje em dia é muito importante e talvez com o passar do tempo, a economia chinesa está se firmando cada vez mais nas mais altas posições aí do ranking de negócios internacionais. Então, é importante que, até no Brasil mesmo, o nível de investimento chinês tem sido muito alto. E, com certeza, quem fala o mandarim já sai na frente de todos os demais outros candidatos que queiram aí iniciar alguma carreira junto a essas empresas que eles estão abrindo no Brasil e fazendo negócios em volta do mundo. O profissional que quer ingressar nessa área precisa ter um perfil explorador. Seja curioso. Entenda da onde vêm os seus concorrentes, que nível de competitividade eles podem oferecer, qual é o nível de mão de obra deles, qual que é o nível de qualidade desse produto deles, né? Seja explorador, em todos os sentidos, né? Quando você visitar o seu cliente, vai no supermercado, vai numa loja de roupas, vai num shopping center, entenda o aspecto da vida dele, né? Então, vá nos principais restaurantes dele, efetivamente entenda essa vida que ele tem, seja explorador. Tente ser como ele de verdade, como se você tivesse uma segunda personalidade, como se você fosse o melhor amigo, na verdade, um cidadão do país dele. É lógico, é muito difícil, é exagero, pode ser. Porém, se você conseguir, você vai fechar um laço comercial tão grande que dificilmente ele vai vir no Brasil e procurar outra pessoa, porque quando o cliente lá fora tem a confiança de que você tem uma continuidade de fornecimento do teu produto, a questão econômica, a questão de preço, a questão de qualidade já foi superada, então você fideliza ele com aspectos terceiros, como a gente está falando agora. Pessoal, falando agora a respeito do pré-requisito para o analista de comércio exterior. Esse é um profissional muito completo, né? Ele é um profissional muito completo porque ele tem que ter uma visão das etapas da fábrica, das etapas da empresa onde ele trabalha. É importante você ter uma noção da produção, da área produtiva do seu produto. Porque muitas vezes vem lá do nosso cliente questionamentos técnicos básicos que você não necessita encaminhar o questionamento para o seu departamento de engenharia.